Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo dessa blusa top-down em crochê que eu fiz utilizando fio ternura e a agulha de crochê 5,5 mm. E eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado. Eu amei tecer essa peça e eu espero muito que vocês gostem de aprender esse projeto aqui comigo. Se for a tua primeira vez me assistindo, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o botão de sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que eu for compartilhar. Me acompanha também nas redes sociais, porque lá normalmente eu posto os bastidores e as novidades das peças que eu vou trazer aqui pro canal. E também já aproveita para comentar aqui embaixo para me dizer o que vocês acharam dessa peça e de compartilhar esse vídeo por aí para outras pessoas também terem acesso ao meu conteúdo. Depois de fazer essas coisinhas que eu acabei de pedir, é só prestar bastante atenção no passo a passo e começar a tecer o projeto junto comigo. Eu comecei essa blusa fazendo um cordão com 66 correntinhas, utilizando o fio ternura da Círculo e a agulha de crochê 5,5 mm. Com a minha tensão de ponto e o material utilizado, essas 66 correntinhas equivalem para mim a 60 centímetros de comprimento. Aqui nessa aula eu já vou passar para vocês as divisões certinhas da quantidade de pontos para cada parte do top-down, baseada na quantidade de pontos que eu estou começando o meu projeto. Se por acaso vocês mudarem a medida inicial ou forem fazer a peça utilizando outro material, vai ser necessário fazer essa divisão para poder adaptar a receita. Caso vocês precisem fazer essa divisão por conta própria, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de 2 aulas onde eu já expliquei como fazer isso. Uma delas é ensinando como fazer o top-down do zero, que é uma aula indicada para o tricô, mas que também se aplica na mesma divisão para o crochê. E a outra aula é de uma blusa de crochê top-down que eu ensinei faz um tempo aqui no canal e que eu expliquei com muitos detalhes como fazer isso. Então, qualquer coisa, é só dar uma olhadinha nesses 2 vídeos para ajudar vocês a entender como fazer essa divisão, ok? E depois que eu finalizei esse cordão de correntinhas, eu vou começar a trabalhar uma carreira em pontos altos. Para representar o primeiro ponto alto da carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. E agora já vou introduzir a minha agulha nessa última correntinha que eu tinha feito, das minhas 66. Introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha de base, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vou para a minha próxima correntinha de base, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final da carreira, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Se por acaso vocês forem bem iniciantes no crochê e precisarem de mais detalhes, eu tenho aqui na descrição do vídeo também o link da aula onde eu explico o crochê do zero. Terminei essa carreira trabalhando um ponto alto para cada correntinha de base e esse é o resultado. Quando eu fiz a contagem anterior das correntinhas, eu tinha contado 66, mas agora que eu fui conferir aqui a quantidade de pontos altos, eu tenho 68, então eu tinha contado errado quando eu estava tecendo as correntinhas iniciais. Mas não tem problema, eu vou continuar assim mesmo, porque a medida de base está bem como eu queria, com 60 centímetros de largura. Agora eu vou fechar minha carreira em círculo para poder trabalhar nas carreiras circulares do top-down. Então eu vou introduzir a minha agulha dentro da segunda correntinha que representou o meu primeiro ponto alto e eu vou seguindo aqui pela carreira, cuidando para ela não ficar torcida até chegar lá na outra ponta, onde está o meu primeiro ponto alto da carreira. Aí eu vou virar aqui e vou introduzir a agulha dentro da minha segunda correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Ó, então eu introduzi a agulha, puxo o fiozinho que vem do novelo, passo aqui por dentro dessa segunda correntinha e passo essa laçadinha por dentro do pontinho que já estava na minha agulha. Ficou dessa forma aqui. Então é só conferir para ver se não ficou torcido, ó, para ver se está direitinho. E aqui essa ponta solta, a gente vai fechar ela usando esse fiozinho aqui. Então eu só vou fazer uma correntinha aqui para poder segurar bem. Vou dar uma puxadinha aqui no fio e agora eu já vou fechar isso. Não é obrigatório fechar agora no começo, pode deixar para fechar depois se vocês quiserem, mas já aproveitando que eu tô nessa parte da peça, já vou fazer isso. Ó, então eu introduzi a minha agulha aqui na base desse primeiro ponto, puxo o meu fiozinho, puxei ele para cá. Agora eu vou lá, da onde saiu a pontinha do fio, ó, passo por dentro da correntinha de base e puxo de novo esse fiozinho.
Ficou bem retinho aqui e agora é só prender essa ponta de fio em um dos lados da peça. Automaticamente, quando a gente já escolhe aonde vai prender a ponta do fio, a gente já está escolhendo o lado avesso. Então, aqui eu só vou dar um nozinho para caso eu precise desmanchar depois, não ficar muito difícil. Mas o ideal mesmo é pelo menos dar 2 nozinhos para poder prender bem essa ponta. Agora que eu já mostrei para vocês como fazer esse acabamento inicial para fazer o fechamento aqui da base do projeto, eu vou começar a tecer a segunda carreira da peça. Quando eu estou trabalhando em carreiras circulares no crochê, a cada carreira que eu finalizo, eu gosto de ir virando o meu trabalho para o outro lado. Eu faço isso porque eu acho que o resultado dos meus pontos ficam mais bonitos. Mas se vocês quiserem sempre tecer pelo mesmo lado, não tem problema. Vocês podem escolher conforme ficar melhor para vocês. Agora eu quero passar as informações sobre a divisão dos pontos para a divisão do corpo e das mangas para esse top-down. Lembrando que eu estou passando essas informações com base na minha quantidade de 68 pontos que eu iniciei o projeto. Então, caso vocês façam alguma alteração na receita, é importante fazer aquela divisão que eu mencionei aqui no início da aula. Para esse projeto, eu vou usar 52% dos pontos para a parte do corpo e 48% para as mangas. Com base nos 68 pontos que eu comecei a minha peça, esses 52% equivalem a 36 pontos e os 48% equivalem a 32 pontos. Como a gente tem 2 partes do corpo, frente e costas, e 2 mangas, esses resultados a gente precisa dividir por 2. Então, dos meus 36 pontos para o corpo, eu divido por 2, ficando com 18 pontos para frente e 18 pontos para as costas. E dos 32 pontos das mangas, eu divido por 2 e fico com 16 pontos para cada uma das mangas. Tudo isso que eu falei agora, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês conseguirem visualizar certinho essa conta que eu acabei de falar para vocês. Aquela correntinha que eu tinha feito antes de fazer a junção aqui da base do projeto, eu já desmanchei. E agora eu vou começar a trabalhar a segunda carreira, tecendo os pontos referentes a uma das partes do corpo. De acordo com a divisão dos meus pontos, para uma das partes do corpo eu preciso fazer 18 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Para representar o primeiro ponto alto da minha carreira, eu vou fazer 2 correntes. E essas 2 correntes já equivalem ao primeiro ponto alto da minha carreira. E agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até completar os primeiros 18 pontos da minha carreira. Finalizei os primeiros 18 pontos altos da minha carreira referentes a uma das partes do corpo. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. E sobre o próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou introduzir a minha agulha e vou começar a trabalhar nos pontos de uma das minhas mangas. De acordo com a minha divisão, eu preciso tecer 16 pontos altos para cada uma das minhas mangas. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até completar 16 pontos altos. Terminei de tecer os 16 pontos altos de uma das minhas mangas, e essas 2 correntinhas que eu fiz para separar um dos lados do corpo de uma das mangas é referente à minha linha divisória. E agora eu vou fazer novamente 2 correntinhas para poder separar os pontos desse lado da manga para outra parte do corpo. Então, depois de fazer essas 2 correntinhas, sobre o próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até completar os 18 pontos referentes a outra parte do corpo da minha peça. Terminei de tecer os pontos da outra parte do corpo, agora eu vou fazer de novo 2 correntinhas para formar a linha divisória e vou passar para os pontos da minha outra manga, que são os últimos pontos da carreira. Então, sobre o próximo ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto e sigo até o final da carreira, até completar os 16 pontos altos restantes, para finalizar os pontos dessa outra manga.
Continuei tecendo até o final da minha carreira, completando os pontos restantes da minha outra manga. Agora eu vou fazer 2 correntinhas para formar a última linha divisória dessa carreira. E para fechar a carreira em círculo, eu vou introduzir a agulha dentro da segunda correntinha, que representou o primeiro ponto alto, e fecho com um ponto baixíssimo, ficando com esse resultado aqui no final. Como é o meu costume, eu vou virar meu trabalho para o outro lado, e agora eu vou dar início à terceira carreira. Para iniciar a terceira carreira, eu vou representar o meu primeiro ponto alto com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou introduzir a agulha dentro desse espaço das correntinhas da carreira anterior, puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo, e agora faço uma correntinha. Aqui do ladinho eu vou fazer um ponto alto, faço 2 correntes, e faço 2 pontos altos ainda dentro desse mesmo espaço das correntinhas da carreira anterior, dando forma a esse lequezinho. Agora, os próximos pontos que eu tenho aqui são referentes a uma das minhas mangas, e para tecer as mangas eu vou trabalhar com pontos vazadinhos. Então, eu vou começar fazendo agora uma correntinha, vou pular o primeiro ponto alto da parte da manga e sobre os próximos 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto alto da carreira anterior e sobre os próximos 2 pontos altos, eu faço um ponto alto para cada um desses 2 pontos. De novo, uma corrente, pulo um ponto alto da carreira anterior e sobre os próximos 2 pontos altos, eu faço um ponto alto para cada um deles. E eu vou seguir fazendo isso até chegar perto da minha próxima linha divisória. Chegando aqui perto da minha outra linha divisória, depois de fazer uma correntinha, eu vou pular esse ponto alto que eu tenho antes da linha divisória e dentro desse espaço das correntinhas eu vou fazer um lequezinho. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora eu já tô chegando na parte dos pontos do corpo da minha peça. E nos pontos do corpo eu vou trabalhar somente em pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Terminei de tecer os pontos do corpo, chegando na minha outra linha divisória. Agora, dentro desse espaço das correntinhas, eu vou tecer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, formando o lequezinho da linha divisória. E agora eu cheguei nos pontos da minha outra manga e vou tecer daquela mesma forma. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto e nos próximos 2 pontos altos eu faço um ponto alto para cada um deles. De novo, faço uma correntinha, pulo um ponto alto e sobre os próximos 2 pontos altos eu faço um ponto alto para cada um deles. E é só seguir fazendo isso até chegar na próxima linha divisória. Segui tecendo os pontos da minha outra manga, fazendo uma correntinha e 2 pontos altos. E quando eu cheguei perto da minha linha divisória, eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse pontinho alto aqui, e dentro do espaço das correntinhas eu vou trabalhar o leque da linha divisória, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora eu vou trabalhar nos pontos da parte do corpo, tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Continuei tecendo nos pontos da outra parte do corpo até chegar no finalzinho da minha carreira. E antes de fechar essa carreira em círculo, eu quero fazer uma observação para vocês.
É bem importante conferir se a gente teceu um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior até o último pontinho, porque a gente não pode esquecer aqui de fazer nenhum pontinho para não ficar faltando pontos depois no decorrer das próximas carreiras. Eu digo isso porque esse último pontinho aqui da carreira anterior tá bem grudado no lequezinho, ó. A gente não pode esquecer de tecer ele também para não ficar nenhum buraco na peça e também para não ficar faltando pontos depois. Dada essa observação, eu vou fechar minha carreira em círculo, introduzindo a minha agulha dentro do primeiro ponto alto da carreira. E faço um ponto baixíssimo. Agora que eu finalizei a terceira carreira do projeto, eu vou virar para o outro lado e vou iniciar a quarta carreira trabalhando nos pontos do corpo. Eu vou fazer 2 correntinhas para representar o primeiro ponto alto e agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior até chegar na minha primeira linha divisória da carreira. Continuei tecendo em pontos altos na parte do corpo da minha peça e cheguei na primeira linha divisória da minha quarta carreira. E agora, dentro desse espaço das correntinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar um leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E eu já tô chegando em uma das partes da manga da minha peça, que é onde a gente está trabalhando com uma corrente e 2 pontos altos. Então, aqui eu vou seguir o mesmo ritmo. Eu vou fazer uma corrente, pulo os 2 pontos altos da carreira anterior e dentro do espaço da correntinha eu faço 2 pontos altos. De novo, faço uma corrente, pulo esses 2 pontos altos da carreira anterior e no espaço da correntinha eu faço 2 pontos altos. E eu vou seguir fazendo isso até me aproximar da próxima linha divisória. Uma corrente, pulo os 2 pontos altos e dentro do espaço da correntinha eu faço 2 pontos altos. Segui tecendo a parte da manga, fazendo uma corrente e 2 pontos altos até chegar na próxima linha divisória. Agora eu vou fazer uma corrente para separar esse último bloquinho de 2 pontos altos do leque da minha linha divisória seguinte. E aqui dentro do espaço dessas correntinhas, eu faço o lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E eu já tô chegando na parte do corpo da peça novamente. E aqui na parte do corpo é só seguir tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E depois de finalizar os pontos do corpo, a gente vai passar para outra manga e é só fazer da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês agora, nessa manguinha aqui, fazendo uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Segui tecendo a minha quarta carreira, completando os pontos da outra parte do corpo e tecendo os pontinhos da outra manga. E cheguei aqui bem no finalzinho da carreira. Antes de fechar a carreira em círculo, a gente vai perceber que depois do último leque, da última linha divisória, tem um pontinho aqui da parte do corpo que faltou tecer. Então, a gente vai finalizar a carreira tecendo esse pontinho, fazendo um ponto alto sobre esse ponto alto da carreira anterior. E agora a gente fecha a carreira em círculo, introduzindo a agulha dentro da segunda correntinha, que representou o primeiro ponto alto. E faz um ponto baixíssimo. Finalizei a quarta carreira e agora é só continuar tecendo em carreiras circulares, trabalhando da mesma forma que eu mostrei para vocês agora na quarta carreira da peça. E a gente vai ficando com esse resultado aqui, ó. Na parte do corpo a gente tem apenas pontos altos e na parte das manguinhas a gente vai trabalhando nesses bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu ainda não tenho certeza da medida de largura que eu quero tecer o corpo da minha blusa, mas eu sei que eu quero a largura um pouquinho maior do que a medida do meu busto. Então eu vou seguir tecendo em carreiras circulares e vou experimentando a peça no corpo. Quando eu achar que a largura tá legal, eu retorno aqui para mostrar para vocês como ficou o resultado e para mostrar o próximo passo. Continuei tecendo em carreiras circulares até chegar na medida que eu achei que ficou bom para o meu corpo e com a peça toda estendida a gente fica com essa visualização. E dobrando a peça no meio a gente fica com essa aparência, que é bem como a gente vai vestir no corpo, porque metade do top-down fica para as costas e a outra metade fica para frente.
eu vou medir a largura do corpo da minha peça utilizando somente os pontos do corpo, que é aquela partezinha onde eu trabalhei somente com os pontos altos. Com a peça dobrada no meio, eu vou medir ali na base da última carreira que eu fiz, e eu fui tecendo até chegar a 50 centímetros de largura. Então, para vocês terem uma ideia do que eu fiz a mais em relação à largura do meu busto, o meu busto mede 86 centímetros de circunferência. E a minha peça ficou com 50 centímetros em uma das partes do corpo, e somando as duas partes, eu tenho 100 centímetros de circunferência. Ou seja, eu vou ficar com uma blusa com mais ou menos 14 centímetros a mais em relação à minha medida de largura de busto. Aí vocês podem ir tecendo e adaptando conforme o gosto de vocês. Pode fazer mais apertadinha, pode fazer certinha, pode fazer mais larga. É só fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. E agora eu vou fazer a separação dos pontos do corpo em relação aos pontos das mangas. E a gente vai continuar tecendo somente nos pontos do corpo. O fechamento de todas as minhas carreiras sempre ficou na parte do corpo. E depois de finalizar essa última carreira que eu teci na circunferência total da peça, eu vou virar também para o outro lado, como é o meu hábito, e vou começar a tecer essa carreira trabalhando somente na parte dos pontos altos. Então, eu vou seguir tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até chegar na primeira linha divisória dessa carreira. Seguir tecendo em pontos altos em uma das partes do corpo da minha peça, até chegar na primeira linha divisória. Dentro desse espaço das correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E agora eu vou pular todos esses pontos referentes a uma das mangas, indo lá para outra linha divisória. E aqui na outra linha divisória eu vou tecer 2 pontos altos, unindo as duas partes do corpo. E os pontinhos da manga ficaram aqui em espera para depois que a gente terminar a parte do corpo. Agora, eu vou seguir tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até chegar na minha próxima linha divisória. Continuei tecendo nos pontos do corpo, chegando na outra linha divisória, e aqui eu também vou fazer 2 pontos altos. E vou pular todos os pontos da minha outra manga. Chegando aqui na outra linha divisória, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro do espaço das correntinhas. E depois eu vou continuar tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até chegar no final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, eu fecho a carreira em círculo com um ponto baixíssimo. Terminei de tecer a carreira onde eu juntei somente a circunferência dos pontos do corpo, e esse é o resultado. Nessa última carreira, eu acabei aumentando um pouquinho da largura da minha peça, porque eu teci 4 pontinhos dentro das linhas divisórias. Foram 2 pontos em cada linha divisória, então foram 4 pontos em cada uma das laterais. Para eu voltar para a medida que eu estava antes de tecer essa última carreira, nas próximas 2 carreiras, eu vou diminuir 2 pontos em cada lateral. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer isso. Eu já comecei a tecer a primeira carreira depois da carreira que eu juntei somente os pontos do corpo, e eu fui tecendo em pontos altos até chegar na parte onde eu tinha as linhas divisórias. Agora, onde eu tenho esses 2 pontinhos que eu teci dentro de uma das linhas divisórias, eu vou fazer um ponto alto aqui sobre esses 2 pontos. Para fazer isso, eu começo fazendo um ponto alto sobre um dos pontinhos da linha divisória e faço somente metade desse ponto alto, deixando esses 2 pontinhos, essas 2 laçadinhas na agulha. Agora, eu dou uma laçadinha, vou no próximo ponto alto, faço a metade do ponto, vou ficar com esses 3 pontinhos na agulha e agora eu vou fechar esses 2 pontos altos com uma laçada. Então, eu fiz 2 pontos altos, transformando ele em apenas um ponto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa sobre esses 2 pontos altos da outra linha divisória. Introduzo a agulha, faço apenas metade do ponto alto, dou uma laçada, vou no outro ponto alto, faço metade do ponto, vou ficar com essas 3 laçadinhas na agulha e fecho os 2 pontos altos com uma laçada para transformar em apenas um ponto alto. E aqui eu diminui 2 pontos. Agora, eu continuo tecendo em pontos altos
até me aproximar dos pontos que eu teci dentro da linha divisória da outra extremidade. E daí eu vou fazer a mesma coisa. E depois é só continuar tecendo a carreira até finalizar todos os pontos. Terminei a carreira onde eu fiz as primeiras diminuições e já comecei a tecer a segunda carreira que eu vou fazer diminuições, chegando aqui bem na partezinha da cava, aonde eu fiz as diminuições na carreira anterior. Então aqui observem que eu tenho os 2 pontinhos que eu transformei em um ponto, e aqui também 2 pontinhos que eu transformei em um ponto. Eu parei de tecer um ponto antes desse aqui. Então, sobre esse pontinho anterior, eu vou fazer apenas metade do ponto alto. E sobre aquele pontinho que eu tinha 2 pontos altos na carreira anterior, eu vou fazer a metade do próximo ponto alto. E agora eu fecho 2 pontos, transformando em apenas um. E vou fazer a mesma coisa aqui do ladinho. Introduzo a agulha dentro da cabecinha dos 2 pontos, que eu tinha transformado em um ponto na carreira anterior, faço metade do ponto alto, vou para o próximo ponto, faço metade do ponto alto, e agora fecho esses 2 pontos em apenas um pontinho. E aqui eu diminuí 2 pontos também. Agora eu vou continuar tecendo a minha carreira em pontos altos até chegar na outra extremidade, na outra lateral, e vou fazer a mesma coisa. Eu já terminei de fazer as 2 carreiras com diminuições de 2 pontos em cada lateral, e agora eu vou continuar tecendo em carreiras circulares de pontos altos, sem fazer mais nenhuma diminuição, até completar o comprimento desejado para o meu corpo. Eu ainda não tenho certeza do comprimento que eu vou tecer o meu projeto, então eu vou fazendo as carreiras e vou experimentando a peça no corpo, e eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. E quando eu chegar no comprimento desejado, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado, para passar a informação do comprimento que eu teci e também para a gente fazer o acabamento da parte do corpo. Continuei tecendo em carreiras circulares de pontos altos, até completar 26 centímetros de comprimento, medindo desde a primeira carreira onde eu fiz a separação dos pontos. Agora, o próximo passo é fazer o acabamento da barra da blusa. No meu caso, que estou fazendo a peça em carreiras de direito e avesso, que a cada carreira que eu finalizo eu viro a peça para o outro lado, eu preciso fazer a primeira carreira do acabamento pelo lado direito da peça. Então, se vocês estão fazendo como eu, virando o trabalho a cada carreira finalizada, cuidem isso também, ok? Então, se for para ficar pelo lado direito da peça, se precisar fazer uma carreira a mais ou uma carreira a menos e mudar um pouquinho o comprimento da peça, não tem problema. Aí verifiquem direto no corpo de vocês o que é melhor, se deixar um pouquinho mais curta ou um pouquinho mais comprida. Para iniciar a primeira carreira de acabamento, a gente vai representar o primeiro ponto alto através de 2 correntinhas. E agora, no próximo ponto alto, ao invés de introduzir a agulha dentro da cabecinha do ponto, a gente vai pegar ele pela frente. Então, a gente introduz a agulha aqui para trás do trabalho, para o lado avesso, e passa por trás do ponto, levantando esse pontinho aqui em relevo. E faz um ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto normalmente, introduzindo a agulha na cabecinha do ponto. E no ponto alto seguinte, de novo, a gente vai pegar ele pela frente, introduz a agulha aqui no espaço entre um ponto alto e outro, passa a agulha por trás desse ponto e levanta ele em relevo para frente. No próximo ponto alto, a gente faz o ponto alto normalmente. E no ponto alto seguinte, a gente pega ele pela frente. Passa a agulha por trás do ponto, levantando ele para frente e faz um ponto alto. Então, é só seguir nesse ritmo até finalizar a carreira. Um ponto alto normalmente e um ponto alto pegando o ponto pela frente. Finalizei essa primeira carreira do acabamento, onde eu fui alternando entre um ponto alto normalmente e um ponto alto pegando pela frente. E agora, como é o meu costume, eu vou virar meu trabalho para o outro lado. Se vocês forem fazer o trabalho sempre pelo direito, vocês podem continuar pegando o pontinho pelo lado da frente dele para fazer o relevo. Mas no meu caso, que vou virar o meu trabalho para o avesso agora, eu vou precisar pegar aquele ponto alto que eu peguei pela frente, agora eu vou pegar por trás. Para começar essa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas para representar meu primeiro ponto alto,
E agora eu já vou chegar no pontinho que eu tinha pego pela frente na carreira anterior. Então agora, ao invés de fazer isso aqui, eu vou pegar o ponto por trás. Então eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, agora da frente para trás, abraçando o ponto dessa forma. Puxo o fiozinho e faço um ponto alto. Agora faço um ponto alto normalmente sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. E de novo, pego o pontinho por trás. Um ponto alto normalmente. E sobre o pontinho em relevo da carreira anterior, eu introduzo a agulha de trás para frente, da frente para trás, abraçando o ponto dessa forma, puxo o fiozinho e faço um ponto alto. Então, é só seguir dessa forma até finalizar a carreira. Terminei de fazer a carreira pelo avesso, alternando entre um ponto alto normalmente e um ponto alto pegando por trás do ponto. E aqui pelo lado direito eu tenho esse resultado. Na verdade não dá para ver muito bem o detalhe do ponto porque esse fio é mesclado. Mas, por exemplo, se vocês fizerem a peça em um fio liso vai dar para ver melhor como fica. Agora nas próximas duas carreiras eu vou tecer exatamente o que eu fiz com vocês nessas duas últimas carreiras. E depois eu retorno para mostrar como ficou o resultado e também para falar o comprimento total da parte do corpo da minha peça. E se por acaso vocês quiserem uma barra um pouco mais comprida, é só continuar tecendo na repetição dessas carreiras que eu mostrei agora para vocês. Terminei de fazer as outras duas carreiras de ponto alto em relevo, conforme eu orientei para vocês, e medindo desde a primeira carreira, onde eu fiz a separação dos pontos do corpo, até a última carreira que eu teci, eu fiz um total de 32 centímetros. E medindo desde o ombro até a última carreira que eu teci, a minha blusa ficou com um comprimento de 55 centímetros. E agora que a parte do corpo já está finalizada, o próximo passo é fazer as mangas da blusa. Eu já fiz uma das mangas porque eu queria testar o passo a passo primeiro. E antes de iniciar com vocês a retomada dos pontos da outra manga, eu quero mostrar os detalhes de como ficou o resultado dessa primeira que eu já teci. Desde o início da cava até a última carreira do punho, a minha manga ficou com 46 centímetros de comprimento, lembrando que essa medida eu teci com base no meu corpo, então eu fui tecendo as carreiras e experimentando a peça. Desde o início da cava até essa última carreirinha antes de começar a fazer o acabamento do punho, eu fiquei com 40 centímetros de comprimento. E aqui eu fui tecendo em toda a quantidade de pontos que eu tinha na circunferência, sem fazer nenhuma diminuição para a manga ficar bem fofinha, bem larguinha. E eu fui no mesmo ritmo que eu já tinha começado a manga aqui quando eu estava trabalhando em todas as carreiras do top down. Eu fui tecendo 2 pontos altos e uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha, e a cada carreira finalizada eu virava o trabalho para o outro lado. Depois que eu cheguei nos 40 centímetros, eu fiz uma carreira diminuindo um pouco dos pontos para poder dar essa estreitada aqui na parte do punho. E depois dessa carreira com as diminuições, eu teci 4 carreiras com um ponto alto em relevo, que foi o mesmo pontinho que eu usei para fazer o acabamento da parte do corpo. E agora que eu passei essas informações para vocês, eu vou começar a mostrar o passo a passo na prática. A gente vai retomar os pontos de cada uma das mangas bem no meinho aqui no início das cavas. Eu amarrei a pontinha de fio que vem do novelo nesse primeiro espaço com correntinha, que tem bem pertinho aqui do meio da cava. E agora eu vou trabalhar aqui dentro desse espaço 2 pontos altos, sendo que o primeiro ponto alto da carreira vai ser representado por 2 correntinhas. Agora eu faço uma correntinha, pulo esse bloquinho de 2 pontos altos da carreira anterior e no espaço da correntinha seguinte, eu faço 2 pontos altos. Então, é só seguir fazendo isso até o final da carreira, bem como eu já tinha ensinado antes para vocês. Faz uma correntinha e 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Continuei tecendo até me aproximar do final da carreira e antes de finalizar, eu quero fazer uma observação para vocês. Vale observar que a gente fez esse primeiro bloquinho e o último bloquinho de 2 pontos altos dentro do espaço das linhas divisórias. Então, é bem importante a gente não esquecer de usar esse espacinho da linha divisória para fechar certinho a circunferência da manga. Agora, eu vou fazer uma correntinha, depois que eu fiz esses 2 últimos pontos altos.
E bem na parte do meio da cava, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui não tem muita regra, a gente só tem que cuidar mesmo para tentar deixar bem na parte do meio. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, no espaço entre um pontinho e outro, e vou fazer 2 pontos altos. Agora, para finalizar a carreira, eu faço uma correntinha para separar o último do primeiro bloquinho. E para fechar a carreira em círculo, eu introduzo a agulha na segunda correntinha que representou o primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. E aqui está a finalização da primeira carreira da retomada dos pontos da manga. Como é o meu costume, eu viro a peça para o outro lado e depois eu começo a minha segunda carreira. Para começar essa próxima carreira, eu vou passar a agulha aqui dentro desse espaço da correntinha, faço um ponto baixo e uma correntinha para representar o primeiro ponto alto da carreira. Agora eu faço um ponto alto aqui do ladinho, faço uma correntinha e passo para o próximo espaço da correntinha da carreira anterior e faço 2 pontos altos. Então é só seguir nesse ritmo até finalizar a carreira e depois continuar nessa sequência de pontos, nessa sequência de carreiras, até completar o comprimento desejado antes da finalização do punho. E conforme eu mostrei antes para vocês, eu segui nessa sequência de pontos, nessa sequência de carreiras, até completar 40 centímetros de comprimento, medindo desde o início da cava. Eu continuei tecendo nas carreiras circulares dos bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, até completar os 40 centímetros que eu falei para vocês antes de começar as diminuições do punho, e esse é o resultado que eu tenho na minha peça. A próxima carreira, que vai ser a carreira de diminuições, eu vou fazer pelo lado avesso do meu projeto. Então, se vocês estiverem trabalhando como eu, virando a peça para o avesso e para o direito a cada carreira finalizada, essa próxima carreira das diminuições tem que ser feita pelo lado avesso, para depois a gente fazer o ponto em relevo, começando pelo lado direito da peça, ok? Para começar essa carreira com as diminuições, eu vou usar esse espaço da correntinha da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para representar o primeiro ponto alto da carreira, e vou fazer um ponto alto aqui do lado. Agora eu não vou fazer nenhuma correntinha e vou pular direto para o espaço da correntinha da carreira anterior, pulando esse bloquinho de 2 pontos altos, e aqui eu vou transformar 2 pontos altos em apenas um ponto, conforme eu já tinha ensinado antes para vocês. Então, eu vou tecer apenas metade desse ponto alto, e vou começar a fazer o outro ponto alto do ladinho, fazendo apenas metade também. E agora eu fecho esses 2 pontos altos juntos, transformando 2 pontos altos em apenas um ponto. Então, na próxima carreira, quando eu for tecer sobre esse ponto aqui, eu vou usar ele como apenas um pontinho. Agora, eu vou passar para o próximo espaço de correntinha da carreira anterior e vou fazer 2 pontos altos normalmente. E pulando para o próximo espaço da correntinha da carreira anterior, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui. Fechar 2 pontos altos em apenas um. E dessa forma, eu vou fazendo a diminuição dos pontos nessa carreira. Então, a gente vai intercalando em 2 pontos altos normalmente. E 2 pontos altos fechados juntos. E é só fazer isso até finalizar a carreira e depois fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Depois de finalizar essa carreira com as diminuições, esse ficou o resultado na parte do punho e agora eu vou começar a primeira carreira trabalhando no ponto alto em relevo. Eu vou mostrar aqui para vocês essa primeira carreira para vocês verem como que eu vou fazer para pegar os pontinhos. Quando eu finalizei a carreira anterior, esse fechamento ficou bem no meio dos 2 pontos aqui, ó. Então, aqui eu tenho o bloquinho de 2 pontos altos e esse aqui já é um daqueles pontinhos que eu fechei 2 pontos juntos, transformando em apenas um ponto. Para poder deixar o meu primeiro ponto dessa carreira bem rente a esse ponto aqui, eu vou caminhar com o meu fio para cima dele. Então, eu vou introduzir a minha agulha na cabecinha do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. E agora eu vou fazer 2 correntinhas para representar meu primeiro ponto alto dessa carreira. Agora, sobre o próximo ponto alto, aqui eu já tenho 2 pontos altos trabalhados separadinhos. Eu vou pegar esse próximo ponto alto pela frente para começar a trabalhar no ponto em relevo. Então, é a mesma coisa que eu já tinha mostrado antes para vocês. E agora, sobre o próximo ponto alto, eu faço um ponto alto normalmente.
Agora eu vou fazer de novo um ponto alto em relevo. Aqui eu tenho 2 pontos altos que eu fechei juntos na carreira anterior, então eu vou abraçar esse pontinho e vou fazer um ponto alto em relevo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que na parte onde a gente fechou 2 pontos juntos na carreira anterior, vai ficar um pouquinho mais grosso na hora de abraçar o ponto, quando a gente tiver que fazer o ponto em relevo, mas é assim mesmo. Já fiz um ponto em relevo, agora no próximo eu faço um ponto alto normalmente e no próximo eu faço um ponto alto em relevo. Então é só seguir fazendo isso até finalizar a carreira e depois é só fazer o mesmo acabamento que eu ensinei para vocês na parte da barra do corpo. Finalizei as 4 carreiras de ponto alto em relevo para fazer o acabamento da manga e esse é o resultado. E depois de finalizar todos os acabamentos e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, a blusa está prontinha para ser usada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado de aprender mais esse projeto aqui comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchauzinho!